Olá, seja bem-vindo à TV Medicina e Saúde. Um estudo publicado no início de novembro projeta que as mortes por câncer terão um aumento de 89,7% até 2050, em comparação com 2022. Além disso, os casos da doença também devem crescer 76,6% nas próximas décadas em relação ao mesmo período. E para falar sobre esses números de câncer e as atualizações no diagnóstico e tratamento, eu converso com a oncologista doutora Aline Bobato Lara, do Centro Médico Gastroclínica. Muito obrigado pela presença, doutora. Eu que agradeço o convite, Pedro. Excelente. Doutora, a gente começa falando de câncer justamente por conta do Dia Nacional do Câncer, que se trata do dia 27, e eu queria a sua visão como oncologista sobre esse tipo de data. Qual que é o impacto delas para o tratamento ou a conscientização na saúde? Então, essas datas são muito importantes para a gente poder conscientizar sobre a existência da doença e as formas de rastreamento, né? Nós sabemos que o câncer é uma das causas mais comuns de mortalidade no Brasil e no mundo, então é importante entender que é uma doença prevenível, seja através dos hábitos de vida, seja através de alguns exames, e essa data reitera essa conscientização. Olha só, muito importante. E falando sobre essa importância de conscientização, gostaria que também a doutora nos mostrasse quais que são os dados de prevalência, principalmente no Brasil, mas quem sabe também no mundo, sobre os casos de câncer. Então, os casos mais comuns de câncer no Brasil são, além dos cânceres de pele, não melanoma, que é aquele câncer de pele que a gente chama que é o câncer bonzinho, né? Excluindo-se eles, nós temos nas mulheres o câncer de mama, nos homens o câncer de próstata. Em segundo lugar, nós temos o câncer de cólon e reto, que é o câncer de intestino. Em terceiro lugar, o câncer de pulmão. E aí nós temos nas mulheres depois o câncer de colo de útero. Isso no Brasil. Quando a gente pensa a nível mundial, o câncer de pulmão acaba sendo mais frequente, principalmente por conta das regiões asiáticas que têm mais diagnósticos de câncer de pulmão. Então ele acaba ultrapassando os cânceres de mama e próstata. Entendo. E a doutora consegue projetar uma incidência, um aumento, uma redução ao longo dos anos? Então, nós temos visto um aumento progressivo do número de casos de câncer, né? Tanto câncer de mama nas mulheres, próstata em homens, câncer de cólon e reto, por alguns motivos, né? Primeiro, quando a gente compara com os anos anteriores, né, há décadas atrás, nós não tínhamos exames de rastreamento tão eficazes, então nós não tínhamos mamografia, nós não tínhamos PSA para o exame da próstata, nós não tínhamos colonoscopia, e tudo isso acabava fazendo um subdiagnóstico. Um outro motivo importante é a nossa mudança de estilo de vida quando a gente compara aí com os nossos avós, né? Uma carga muito maior de estresse, de trabalho, uma alimentação com menos qualidade, com muitos produtos industrializados, muitas vezes na correria, com muita carne vermelha, sem carne branca, sem fibras. Então, existe aí uma tendência ao aumento do número de casos, e não só o aumento do número de casos nas pessoas mais idosas, que era o padrão antigamente, né? Hoje nós temos visto um aumento do número de casos nos pacientes mais jovens. Esses números de casos em mais jovens, eles estão dentro destes casos que a doutora citou, que são os maiores do Brasil, ou eles têm uma outra tendência? Não, estão. Então, existem diversos estudos aí acontecendo para entender o porquê do diagnóstico de câncer em pacientes tão jovens. Então, hoje nós temos visto uma tendência de migração de idade do diagnóstico, por exemplo, de câncer de mama, mas também de câncer de intestino, câncer de estômago, nas pacientes que antigamente tinham 50 para 40 e até 30 anos. Existe, então, uma força-tarefa para tentar entender. Alguns casos têm alguma relação com o componente hereditário, genético, né, herdado dos pais, mas muitos casos são, de fato, relacionados aí a um conjunto de hábitos de vida, né, e está tentando estudar isso para poder ir a fundo e tentar prevenir de uma forma mais eficaz. Olha só, excelente. Vamos voltar um pouquinho então sobre as tecnologias que a doutora citou agora mesmo. Além, claro, dos rastreios, que são provavelmente muito mais fáceis de serem feitos em certas circunstâncias, claro, quais outros tipos de benefício as novas tecnologias trouxeram para este combate, para este tratamento?
Uma coisa muito importante que a gente nota nessas avaliações das tendências é que nós temos um aumento do número de câncer, mas nós temos uma redução da mortalidade quando a gente compara com as décadas anteriores. E por quê? Porque nós tivemos um grande número de novos tratamentos, né? Primeiro, mais diagnósticos precoces, então através desses exames mais modernos, que eu já tinha mencionado, melhores exames de imagem, a gente consegue fazer um diagnóstico mais precoce, ser mais assertivo do tratamento e aumentar a chance de cura, e também a gente consegue, através dos novos tratamentos, imunoterapia, terapia-alvo, novas modalidades de radioterapia, novas modalidades de bloqueio hormonal, conseguimos também aumentar a chance de cura e mesmo nos pacientes que não têm cura, prolongar bastante a sobrevida. Então, esses avanços trouxeram coisas muito importantes para o nosso tratamento. Fantástico. E esses avanços, a gente sabe, o Brasil tem se atualizado e no quesito de saúde geral, como que a doutora diria que esses procedimentos estão em questão de acessibilidade? Todo tipo de paciente consegue ter acesso a eles? Qual a sua visão sobre? Então, o Dia Nacional de Combate ao Câncer é até interessante para a gente fazer, inclusive, essa reflexão, né? Então, infelizmente, quando a gente pensa em sistema único de saúde versus operadora, sistema privado, nós temos aí um abismo de acesso, tanto aos exames de rastreamento, então nós temos um bom acesso a mamografias quando a gente pensa, por exemplo, na nossa região, mas quando a gente vai para a região norte e nordeste, a gente sabe que é diferente, a conscientização também é pequena, tem alguns estudos mostrando que menos de 30% das mulheres com mais de 50 anos naquelas regiões fizeram mamografia, então o acesso é difícil. E quando não tem acesso é pior, né? Porque a gente vai pensar em colonoscopia, por exemplo. No sistema público a fila é de anos, de um exame que deveria ser feito a partir dos 45 anos. Do ponto de vista de tratamento também, infelizmente aí existe uma diferença em que no sistema público, por conta do custo muito elevado, muitas vezes não existe acesso a todos esses tratamentos e mesmo exames diagnósticos mais modernos quando a gente compara com o sistema privado. E é importante ter esse tipo de reflexão, essa consciência, eu acho que é super válido. Exato, exato. Acho que é importante também para o paciente saber o que ele está tendo acesso e tentar buscar outras alternativas. Com certeza. A doutora também mencionou, ainda entrando nesse tema de proporcionar uma qualidade de vida de acordo com uma alta tecnologia e com um acesso mais fácil, sobre a baixa taxa de morte em comparação aos anos anteriores. Apesar de um crescimento, ainda assim a gente consegue uma sobrevida, né, como foi dito. Como que a doutora poderia explicar para um paciente que recebeu um diagnóstico de câncer, que sim, há meios, há formas, que não é uma sentença e que pode-se ter qualidade de vida mesmo com diagnóstico de câncer? Sem dúvida, Pedro. Então essa conversa eu tenho diariamente, né, com os pacientes. Eu acho que existe um grande tabu ao redor da palavra câncer e da doença em si, né, porque se pensa muito naquela época em que não existia nenhum tratamento. De fato, o diagnóstico era uma sentença, né, não existia nada para a gente poder melhorar essa qualidade de vida. E hoje existe um conjunto de medidas, né, não só medicamentos, né, mas outras modalidades de radioterapia, de terapias, próprio cuidados paliativos algumas vezes, que é a integração da equipe médica, fisioterapia, enfermagem, para melhorar a qualidade de vida desse paciente. E existem muitos tratamentos com respostas muito prolongadas, mesmo em pacientes que inicialmente se pensa que não se teria cura. Então, existe bastante esperança, mesmo num diagnóstico de doença avançada, e é nisso que o paciente tem que focar. Excelente. Doutora, a gente está se encaminhando para o fim, mas aproveitando que essa mensagem final que a doutora deu trouxe a palavra esperança, qual outro tipo de mensagem a doutora gostaria de falar para o nosso público, talvez alguém que já tenha recebido ou na família ou em si próprio um diagnóstico do tema? Eu acho que é importante destacar novamente isso, que não é uma sentença, né? Para a família, prestar bastante apoio para esse paciente. E eu queria dar um destaque aqui de algo que a gente talvez fale pouco, mas que para a oncologia e para essa questão do acesso que nós mencionamos anteriormente é muito importante, é a questão da pesquisa clínica, né? Então, muitas vezes as pessoas encaram participar de um estudo ou de uma pesquisa como ser cobaia.
Na verdade, no tratamento de câncer, muitas vezes é o acesso ao tratamento mais moderno que vai poder dar essa qualidade de vida, esse tempo maior de sobrevida a esse paciente. Então, outra mensagem que eu quero deixar é sempre questionar, será que existe alguma pesquisa para o meu caso, algum estudo clínico que eu possa participar? Porque a gente vê que tudo isso que nós estamos vendo foi construído a partir de estudos que aconteceram com pacientes reais na década de 90, anos 2000, e isso veio avançando para chegar onde nós estamos hoje. E certamente lá em 2050 a gente vai usar os medicamentos que estão em pesquisa hoje. Então, eu acho que também é um dia para a gente conscientizar sobre a participação em pesquisa clínica, né, sobre essa oportunidade e questionar também e não desistir, né, nesse início. Obviamente que, infelizmente, a gente perde muitos pacientes, né, a gente não consegue curar todo mundo, invariavelmente muitos pacientes acabam falecendo, mas a jornada entre esse diagnóstico e o falecimento pode ser cheia de pontos positivos. Então, eu queria deixar essa esperança aí para os pacientes. Fascinante. A ciência ela é pautada na constância, não é? Então é algo importante de se ressaltar que sempre pode ter alguma atualização que lhe faça bem, né? Sem dúvida, sem dúvida. Isso aí. Doutora, algo mais que gostaria de compartilhar conosco? Eu acho que é importante lembrar, então, dos exames de rastreamento, né? A gente falou no começo, não passamos em detalhes, mas lembrar, mulheres a partir dos 40 anos, mamografia, ultrassom de mamas, o exame ginecológico com o Papa Nicolau deve começar muito antes lá, com o início da vida sexual. Os homens aos 40, 45 anos buscar o urologista para fazer os exames preventivos da próstata, né? Incluindo o PSA, o toque retal. Lembrar da colonoscopia a partir aí dos 45 anos e, obviamente, os hábitos de vida. Então, não fumar, bebida de forma muito eventual, realizar atividade física. Quando for ao sol, usar proteção solar, né? Quando for ter relação sexual, usar proteção também, porque nós sabemos que tem alguns tipos de câncer que estão relacionados ao vírus do HPV. Então, todas essas medidas são medidas do nosso estilo de vida que podem prevenir um diagnóstico de câncer no futuro. Então, não espere ter o diagnóstico, agora é a hora de mudar. Excelente. E a gente te agradece pela aula, pelos conhecimentos e pela sua vinda. Muito obrigada novamente pela oportunidade. Legal. Você pode encontrar a doutora Aline através do Instagram no @draaline.oncologia. A doutora responde direct, qualquer dúvida? Com certeza, pode entrar em contato que a gente pode ajudar. Excelente! Mais uma vez agradecemos e caso você sinta interesse, a TV Medicina e Saúde possui diversos conteúdos relacionados à saúde, à qualidade de vida e ao seu bem-estar. Então nos siga, ative o sininho e fique de olho nas novidades. Até mais! Tchau, tchau!